Efésios capítulo 1, nós vamos ler do verso 3 ao verso 14. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, Epístola de Paulo aos Efésios, nesta noite, capítulo 1, vamos ler do verso 3 ao verso de número 14. Enquanto os irmãos presencialmente aqui abrem a Bíblia, eu quero dar as boas-vindas a você que me acompanha também pela live aí no Facebook, pelas redes sociais. Mais uma mensagem aqui do púlpito da restauração, diretamente das Escrituras Sagradas, diretamente do coração de Deus, para o teu coração, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Seja muito bem-vindo a essa live, que essa ministração da noite de hoje edifique, exorte, console, abençoe você, tanto quanto está abençoando os irmãos que estão presencialmente aqui no templo na noite de hoje. Não esquecendo de nos acompanhar também no nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. Lá no canal A Verdade em Destaque, tem várias ministrações de cunho devocional, de cunho teológico, aulas e versões bíblicas, pregações, lives, enfim, uma farta quantidade de alimento espiritual para a tua vida, para a tua família. Então entre lá, verifique o que tem lá no nosso canal no YouTube, não esquecendo de curtir, compartilhar e comentar os nossos conteúdos e recomendar o nosso canal para outras pessoas se inscreverem. A Verdade em Destaque, lá no YouTube. Bom? Acharam, irmãos? Amém? Versos 3 ao 14. Quem achou aí, diga amém. Amém. Diz assim a palavra: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Amém, irmãos? Nessa noite nós vamos continuar a série de mensagens chamada Questões a respeito do pecado e da salvação.
Vamos repetir? Repita após mim. Questões a respeito do pecado e da salvação. E nessa série de mensagens nós estamos definindo o que esta igreja local crê com respeito à doutrina do pecado, a hamartiologia, e com respeito à doutrina da salvação, a soteriologia. Como eu dizia para o irmão Heracles antes do início do culto, nós sabemos quem somos, mas agora o Espírito tem trabalhado no meu espírito dizendo que é tempo de definir na igreja local aquilo que nós cremos, a nossa identidade doutrinária. E hoje é a 9ª mensagem, amém? A 9ª mensagem da série, irmão Paulo. Olha como nós caminhamos, né? E eu acredito que essa série ainda vai longe, irmãos, mas glória a Deus. Hoje é a 9ª mensagem da série, e eu quero dar um subtítulo à mensagem desta noite, amém? E o subtítulo que eu quero trazer é o seguinte: hoje, dentro da série Questões a respeito do pecado e da salvação, nós vamos falar da gloriosa doutrina bíblica da eleição incondicional. Amém? A gloriosa doutrina bíblica da eleição incondicional. Vamos repetir juntos? Repita após mim. A gloriosa doutrina bíblica da eleição incondicional. Quantos são eleitos de Deus em Cristo Jesus aqui? Pode dar uma glória a Deus bem forte. Aleluia. Obviamente que devido ao tempo, irmãos, hoje nós vamos apenas trazer os aspectos iniciais da eleição incondicional, tá bom? E eu quero agora, dentro do texto base que nós lemos, lá em Efésios 1, do 3 ao 14, destacar para os irmãos 3 versículos. E esses 3 versículos você vai sublinhar aí algumas coisas já na sua Bíblia. Quantos estão aí na sua Bíblia? Amém. Aleluia. Então nós vamos começar destacando o verso 4 e 5. Os versos 4 e 5 de Efésios capítulo 1. Diz assim: como também nos elegeu nele, sublinhe, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos, sublinhe, nos predestinou para filhos, de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora você vai lá para o verso de número 11, que diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito. Sublinhe, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém? Então você sublinhou aí na sua Bíblia, nos elegeu nele. Você sublinhou, nos predestinou para filhos. E você sublinhou, havendo sido predestinados conforme o propósito. Sim ou não? Sim. Aleluia. Irmãos, até aqui nessa série de mensagens, nós tivemos uma visão panorâmica dentro da história da igreja e da história da doutrina cristã, sobre 2 sistemas teológicos. Os irmãos lembram lá das primeiras mensagens da série, aquele quadro que eu coloquei aqui, e nós fizemos aquela série de anotações, né? Se você for lá no Verdade em Destaque no YouTube, nas primeiras mensagens,
Inclusive está lá, né, na introdução dos vídeos ali, aquele quadro com as anotações que nós fizemos desde a primeira ministração. E ali nós aprendemos a respeito de dois sistemas teológicos, o arminianismo e o calvinismo. E esses sistemas teológicos, dentro da teologia protestante, eles propõem, irmão Paulo, diferentes formas de entender a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Então, o que é o calvinismo, o que é o arminianismo? São dois sistemas teológicos e duas propostas em uma milênio diferentes de se entender a doutrina do pecado e a doutrina da salvação dentro das Escrituras Sagradas. Amém? E tendo visto isso e definido o calvinismo como sistema teológico adotado pela restauração, pela nossa igreja local aqui, nós começamos a entender, irmãos, sobre as suas 5 propostas, ou 5 pontos. Vocês lembram? Diga comigo, 5 pontos. E esses 5 pontos foram estabelecidos aonde? Né? Aqui, ó, foram estabelecidos no Sínodo de Dort. Eu comprei agora essa semana passada esse livreto. Nós vamos daqui a algum tempo adotar algumas confissões de fé aqui na nossa igreja local, e uma delas, né, são os cânones de Dort, Sínodo de Dort, que aconteceu de 1618 a 1619, né, lá na cidade de Dordrecht, na Holanda. E lá aconteceu ali aquela grande reunião de teólogos de toda a Europa, e eles estavam ali conversando, passaram ali mais de 100 sessões reunidos, né, analisando a proposta dos seguidores, dos discípulos de Jacó Armínio, de se fazer, irmão Paulo, uma revisão ou uma remonstrância, né, na maneira como a igreja até então, desde o apóstolo Paulo, passando por Agostinho, passando por Lutero, na maneira como a igreja entendia a respeito do pecado e da salvação. Acontece que, ao final do Sínodo de Dort, a proposta dos nossos amigos arminianos foi rejeitada, e como eles haviam apresentado a sua proposta em 5 pontos, o Sínodo, então, os pastores, os líderes da igreja na época, acharam por bem também trazer a rejeição bíblica daquilo em 5 pontos. E esses 5 pontos acabaram sendo conhecidos como 5 pontos do calvinismo. Amém? Apenas refrescando a memória dos irmãos, né? E a princípio, nós aprendemos aqui, irmão Iráclis, sobre o primeiro ponto. Olha como é vasto, irmãos, isso. Olha como é profundo isso. Nós levamos aproximadamente aí umas 4 ou 5 ministrações desta série, irmão Paulo, só para nós aprendermos o primeiro ponto, que é a depravação total. Os irmãos lembram? Aleluia. Então nós aprendemos o primeiro ponto, depravação total. Vimos nas últimas mensagens, Sheila, a relação entre lei e graça e como a lei funciona, né? No sentido de nos conduzir até a graça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. E a partir de hoje, irmã Sueli, nós vamos começar a aprender o segundo ponto, que é a eleição incondicional. Amém? Então diga assim comigo: depravação total. Com ânimo, irmãos, bem alto, vamos lá. Depravação total. Eleição incondicional. Amém? Aleluia. E a primeira coisa, pastora Doni, que nós precisamos entender hoje é que quando nós tratamos especificamente dessa doutrina bíblica, qual doutrina bíblica? Eleição incondicional. Nós estamos entrando, Cristina, num terreno
santo, santo, santo. Por isso que nós lemos no início do culto a narrativa de Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é terra santa. E nesse terreno santo, irmã Milene, nós dependemos da iluminação do Espírito Santo para compreender o mistério dos decretos de Deus. Diga comigo: o mistério dos decretos de Deus. Então, irmãos, antes de entrar em qualquer aspecto teológico aqui, irmã Sueli, nessa noite, nós precisamos que o Senhor nos dê humildade, que o Senhor nos dê sabedoria, irmãos, para reconhecer a nossa limitação diante da grandeza, diante da glória, diante da profundidade, diante da sabedoria dos decretos e conselhos divinos. Aleluia, amém. Deus está aqui, irmãos, aleluia. E você que me ouve na sua casa também, precisamos da ajuda do Espírito Santo, amados, especialmente diante de um texto como este que nós lemos, de Efésios capítulo 1, do 3 ao 14, a fim de nós entendermos o seu real significado. Amém, irmãos? Quantos confiam que o Espírito Santo nos ajudará nessa noite? Aleluia. Levante sua mão para o alto, diga assim: Espírito Santo, ilumina meu coração, ilumina meu entendimento, para compreender o Espírito por trás da letra e o mistério dos decretos do Senhor. Amém? Aleluia. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, irmão Paulo, que nós temos que entender aqui, é que a salvação é mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo, amém? E não mediante a plena compreensão, aceitação da doutrina bíblica, da eleição incondicional, do sistema calvinista como um todo. Amém, irmãos? Pastor, por que o senhor está falando? Eu estou falando do seguinte, irmãos, que apesar de nós aqui nessa igreja, e isso é bem claro, é bom que fique bem claro também aos irmãos, irmãs, amigos que estão nos assistindo da sua casa, pelas redes sociais nessa hora. Eu estou dizendo que apesar de nós aqui na restauração, aqui nessa igreja local, abraçarmos, aceitarmos totalmente a teologia reformada, a teologia calvinista, isso não significa que nós não podemos ou não devemos ter comunhão, convivência com os nossos irmãos arminianos, com os nossos irmãos que têm uma outra abordagem, uma outra confissão, uma outra maneira de entender, irmão Paulo, esse assunto do pecado e da salvação. Amém? Então, em hipótese alguma, nós devemos deixar de ter comunhão e convivência com os nossos irmãos, seja qual for o sistema teológico que eles adotem, né? Claro, desde que seja fundamentado nas Escrituras, aleluia, mas não nos impede, irmãos, de andar em unidade com o restante da igreja de Cristo, porque salvação não é por ser calvinista ou não, ser arminiano ou não. Salvação é por arrependimento e fé em Jesus Cristo. Amém. Tá bom? Aleluia. Mas isso não nos impede de termos a nossa identidade bíblica, doutrinária, teológica, e é o que nós estamos aprendendo e estabelecendo na mente e no coração na noite de hoje. Amém? Terceira coisa, aqui a gente começa pelo começo. Terceira coisa que temos que entender, aleluia, é que não
existe, irmão Heracles, nenhuma corrente teológica que venha do protestantismo que não acredite na doutrina bíblica da predestinação. Se é protestante, se é evangélico, se é crente, vai acreditar na doutrina bíblica da predestinação. Como assim, pastor? Estou dizendo que todo crente, todo protestante, ele vai acreditar num tipo ou outro, querendo ou não, gostando ou não, sabendo ou não, mas está ali, um tipo ou outro, uma forma ou outra de predestinação. Por quê, irmãos? Porque nós acabamos de ler aqui, não fui eu quem escreveu, foi Paulo, né? Por inspiração do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo. Então, a eleição está na Bíblia, a predestinação está na Bíblia, quer queira ou não, quer goste ou não, quer entenda ou não. E se a gente é crente bíblico, uma hora ou outra, irmão Heracles, nós vamos ter que nos deparar com essa doutrina. Irmãos, quando houve aquele famoso debate, né, entre os calvinistas e os arminianos no século XVII, né, que eu já falei, o Sínodo de Dort, que deu origem aqui aos cânones de Dort, né? Os irmãos arminianos estavam propondo uma abordagem diferente da doutrina da predestinação. Então, antes de nós entrarmos aqui, e eu vou destrinchar um pouco alguns versículos bíblicos para vocês nessa noite, apesar que hoje, como eu já falei, não vai dar tempo de tudo, estamos apenas nas preliminares, na introdução da eleição incondicional. Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos e irmãs o seguinte, que historicamente, quando houve lá o Sínodo de Dort, né, os irmãos arminianos não estavam negando a predestinação. O que eles queriam? Eles queriam, Sheila, que a igreja aceitasse que a eleição e a predestinação se dava mediante um pré-conhecimento de Deus. Então, qual era a ideia deles, irmão Edson? A ideia deles era o seguinte, que Deus teria visto antes quem iria aceitar o Evangelho, e com base nisso que Deus viu antes, irmão Paulo, ele teria então predestinado quem é salvo, quem não é salvo. Então essa maneira de pensar é a maneira dos arminianos. Então, se alguém disser para você assim, a tua igreja lá tem essa teologia reformada, calvinista, né? Os irmãos lá que têm outra perspectiva, os irmãos arminianos, eles não creem na eleição, na predestinação. Não, eles creem. Eles creem, mas eles não creem da maneira como nós aqui na nossa igreja local cremos. Amém, irmãos? E pelo texto que nós lemos, se você olhar os 3 versículos que eu pedi que você sublinhasse na sua Bíblia, Efésios 1, né? Foi ali o verso 4, 5 e o verso 11. Se você olhar ali, você vai ver o seguinte, que é inegável que predestinação, que eleição são temas bíblicos. É inegável que predestinação, que eleição estão na Bíblia. É inegável que predestinação, que eleição são doutrinas bíblicas. A diferença é que tem irmãos que têm interpretação diferente do que isso significa. Amém? Eu estou indo bem devagar, os irmãos entenderem, inclusive os que estão me assistindo online nessa noite. Então,
irmã Milene, eleição e predestinação são inegáveis, estão na Bíblia. Não tem como rasgar as folhas da Bíblia onde está escrito isso. Não tem como passar um errorex nos versículos que está escrito isso. Deus não se engana, Deus não erra. A Bíblia é a santa, infalível e inspirada palavra de Deus, regra de fé e prática de todo crente, seja qual for o sistema teológico que ele abraça. Aleluia! Então, como eu disse, Sheila, uma hora ou outra a gente tem que encarar e entender essas doutrinas. Uma hora ou outra tem que sair do leite. Não é isso que o escritor aos Hebreus falou? Olha, vocês aí um bando de marmanjo ainda querendo mamadeira, né? Em outras palavras, foi isso que ele disse para aquela igreja. Está na hora de vocês comerem coisas mais substanciais. E é esse o regime, a dieta que aqui na Restauração nós estamos trazendo já desde o ano passado, né? Naquela série sobre a escatologia, e agora na série sobre o pecado e a salvação. Aleluia! Então, a única divergência, Cristina, está por trás do critério da predestinação. A divergência, a diferença, Sheila, está no que levou Deus a escolher estes e não aqueles para a salvação. Então a pergunta que nós vamos começar a responder nessa noite, né? É o que está por trás do ato da predestinação. Repita após mim: o que está por trás do ato da predestinação? O que está aqui, irmão Paulo, está na Bíblia, é um ato de Deus. Mas o que está por trás disso, gente? Se você perguntar para os nossos irmãos, e tem muitos irmãos, amigos, colegas meus de ministério aqui em Paranaguá, se você perguntar para os irmãos arminianos, né, na visão arminiana, que não é a nossa, de um modo geral, eles vão entender que Deus escolheu estes para a salvação, porque Ele teria visto antes, né? Deus teria olhado assim no túnel do tempo da história, e Ele teria visto que eles aceitariam o Evangelho quando lhes fosse pregado. Então Deus, que é onisciente, sabe todas as coisas, vê o futuro, predestinaria, ou seja, daria um destino prévio, baseado naquilo que Ele previu que iria acontecer com determinada pessoa que aceitasse a Jesus. De uma forma assim, bem resumida, é isso que os nossos irmãos arminianos creem. É isso que os irmãos lá no Sínodo de Dort, né, os remonstrantes, é isso que eles estavam propondo que a igreja aceitasse, desde 1618. Aleluia! Agora, por outro lado, nós, calvinistas, temos uma posição que, apesar do nome, é muito mais antiga que Calvino. Na verdade, Calvino levou essa assim meio de alegre, viu, irmãos? Por quê? Porque a posição que nós defendemos com relação à eleição, à predestinação, com relação ao pecado, com relação à salvação, ela vem lá do tempo de Agostinho, lá do tempo de Paulo. E o que nós cremos, Cristina, assim de uma forma bem resumida? Que Deus escolheu quem seria salvo. Você pode glorificar porque você é escolhido por Deus? Ou você não tem muita convicção, por isso que está quietinho aí? Diga assim: Deus me escolheu. Amém? Então nós cremos que Deus nos escolheu, sim ou não? Sim! E Deus nos escolheu para a salvação, mas cremos que Deus nos escolheu não com base em nada que Ele previu.
escolha nunca vai conseguir aceitar o Evangelho devido ao seu estado de depravação total. Então, dessa forma, irmão Paulo, nós entendemos o quê? Que a predestinação é resultado de uma escolha soberana de Deus e é incondicional, ou seja, não é baseada em nada que Deus tenha visto, que Deus tenha previsto na criatura. Eu estou colocando lado a lado as duas correntes, para os irmãos e irmãs perceberem nesta noite que tanto arminianos como nós calvinistas cremos em predestinação. A única diferença, Sheila, é o critério, é o mecanismo. A única diferença, irmão Paulo, é como isso funciona. Amém? E a partir daí, com base no texto que nós lemos, Efésios 1, 3 ao 14, é que nós vamos começar a entender por que a tradição reformada calvinista, que é a que esta igreja segue, crê que a eleição é incondicional. Por que a gente crê que a eleição é incondicional? Por que a gente crê, pastor Adoni, que a eleição não é baseada na presciência, que Deus tenha previsto, que Deus tenha olhado no túnel do tempo da história e visto quem ia aceitar, quem não ia e tal? Por que nós cremos que a eleição não é baseada nisso ou em qualquer outra coisa? Aí você vai dizer, mas pastor, então o senhor está dizendo que predestinação não é a mesma coisa que presciência de Deus? Não. Diga comigo, predestinação não é o mesmo que presciência de Deus. Irmãos, o que é uma presciência? Um pré-conhecimento, é pré-estar ciente, né? Mas antes de nós mergulharmos, eu acho que hoje não vai dar tempo, mas eu quero deixar você e você que me assiste em casa bem curioso. Antes de nós mergulharmos na exposição de Efésios capítulo 1, 14, nós iremos fazê-lo, talvez hoje não dê tempo, mas iremos fazê-lo. É importante observar o correto entendimento de algumas passagens que aparentemente dão a entender que a predestinação tem alguma coisa a ver com a presciência de Deus. E essas passagens basicamente são duas e estão no Novo Testamento. Então quero que você abra a sua Bíblia agora comigo em Romanos capítulo 8, versos 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29, inclusive o verso 28 é um dos preferidos dos crentes, né? Aleluia. Romanos 8, 28 e 29, como é que diz lá? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sublinha ali, chamados por seu decreto. Algumas traduções dizem segundo o seu propósito, né? Que eu estou olhando aqui ao meio da revista corrigida. Então você já está percebendo aqui o seguinte, que não é bem assim o meu livre-arbítrio, né? É mais o meu chamado da parte dele. Não fostes vós que escolhestes a mim, diz Jesus. Eu vos escolhi. Se eu vos escolhi, eu vos chamei. Se eu vos chamei, eu tive que decretar esse chamado. Opa! Vamos lá, gente. Aleluia. 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí o pessoal, nossos amigos arminianos,
Bíblia é assim, ó, os que dantes conheceram. Dizem, está aí, pastor Alessandro, a prova que a predestinação é de acordo com a presciência. Aí, ó, Paulo falando, ó, que Deus conheceu antes. Mas será que é isso mesmo? Nessa passagem, irmãos, quando Paulo fala os que dantes conheceu, seria a base dos amigos arminianos para dizer que Deus então se fundamenta numa suposta presciência, num suposto conhecimento anterior, para daí predestinar quem seria salvo. Muito bem, marca essa passagem aí, põe um marca-texto, ou segura com o seu dedo aí na sua Bíblia, e vamos agora para uma outra passagem que dá a entender isso. 1 Pedro capítulo 1, versos 1 e 2. 1 Pedro capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Está aí, nossos amigos arminianos, irmã Milene, vão sublinhar ali, eleitos segundo a presciência. Vamos, está vendo aí? Aqui diz que é segundo a presciência. Mas será que é isso mesmo? O que nós precisamos entender aqui, Sheila, é que as palavras geralmente traduzidas nas nossas Bíblias como presciência ou pré-conhecimento de Deus, lá no texto original, elas referem-se a conhecimento íntimo. Diga comigo, conhecimento íntimo. Vou lhe dar um exemplo do que eu estou falando, aí você vai entender melhor. Por exemplo, vocês lembram lá em Gênesis capítulo 4, verso 1, que diz assim, ó, Gênesis 4, 1: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Aqui em Gênesis 4, 1, só para exemplificar para os irmãos, conhecer não é no sentido social. Não é assim, eu conheço a Sueli, Sueli, tudo bem, muito prazer, graça e paz. Não, aqui conhecer não é no sentido social, é no sentido íntimo, né? É no sentido de que Adão e sua mulher Eva tiveram relações íntimas. É no sentido aqui, esse conhecimento, né, o conhecimento da nudez, da intimidade. E quando nós aplicamos isso em relação ao conhecimento que Deus tem do homem, não é no sentido de que Deus tomou conhecimento pela primeira vez do homem, mas sim no sentido de que Deus decidiu ter um relacionamento íntimo com o homem, com determinada pessoa. E aí está explicado Romanos 8:28, os que antes conheceu, ou seja, os que antes ele decidiu trazer para um relacionamento íntimo com ele. Não é conheceu no sentido que enxergou no túnel do tempo, é conheceu no sentido que decidiu trazer para um relacionamento íntimo com ele. A partir de que o Senhor diz isso, pastor? A partir da
ligação que existe entre as palavras nos textos originais. Aleluia! Outro exemplo, pastor, ainda não me convenci, ainda estou meio arminiano. Calma, irmão. Outro exemplo, livro do profeta Amós, capítulo 3, versos 1 e 2. Amós capítulo 3, versos 1 e 2 diz assim: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Os irmãos estão percebendo que a palavra conhecia aqui no texto de Amós também é no sentido de ter um relacionamento íntimo. Deus está dizendo ali, de todas as famílias da terra, só com vocês, Israel, eu tenho um relacionamento íntimo. Tem algumas traduções que está escrito: a vós somente escolhi, reforçando então esse entendimento. Alguns tradutores, para eles já é óbvio isso que eu estou falando aqui para os irmãos, então eles já traduzem direto lá por escolhi. Então, nesse mesmo sentido, você vai dizer: pastor, eu já estou 80% convencido, então vamos por 100% com o texto do Novo Testamento, para ninguém dizer que eu só estou usando o Antigo Testamento. Vamos lá, nesse mesmo sentido aqui, nessa mesma toada, irmãos, Mateus capítulo 1, verso 25. Mateus 1, 25 diz assim: contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Está falando do relacionamento, de José com Maria, a Virgem, mãe de Jesus. Não a conheceu, ou seja, não teve intimidade, não teve relacionamento íntimo com ela, enquanto Jesus não nasceu. Portanto, nas duas passagens citadas do Novo Testamento, a melhor compreensão para aquela expressão, os que dantes conheceu, é a seguinte: são aqueles que na eternidade Deus chamou para si, Deus distinguiu para si, a fim de ter com eles um relacionamento íntimo. Amém? Então diga assim comigo, repita após mim: Deus conheceu na eternidade seus eleitos e os traz para si, para um relacionamento íntimo. Aleluia. E aqui os irmãos já vêm que cai por terra, aquela bobagem que as pessoas que não são ensinadas, que não entendem, que não conhecem, falam, vocês calvinistas aí, que acreditam na eleição incondicional, na predestinação, isso aí esfria a pessoa espiritualmente. Já ouviu esse tipo de bobagem por aí, Se não ouviu, vai ouvir com certeza. Mas não, é o contrário, irmãos. A eleição incondicional, ela nos assegura de que fomos eleitos por Deus em Cristo Jesus para um relacionamento íntimo com Ele. Aleluia! Se você é eleita, eu sou eleito de Deus, somos eleitos, irmão Paulo, para um relacionamento íntimo com Jesus. E não para um estado aí de frieza, de mornidão espiritual. Então, dessa forma, irmãos, a eleição, segundo a presciência, é no sentido de que a eleição é baseada segundo um desejo de Deus, ou um propósito
propósito de Deus ter um relacionamento íntimo com os homens. Isso é a presciência. Para você entender melhor, eu vou usar de novo essa ilustração. Não é assim como Deus tivesse olhado no túnel do tempo e visto que um dia Cristina Bezerra iria aceitar Jesus, e a partir dessa visão ele baseou na decisão da Cristina a sua predestinação. Não. Outro aspecto, já para nós terminarmos nessa noite, outro aspecto importante, irmãos, a ser notado, é que Deus só pode conhecer aquilo que Ele decretou que existisse. Vou falar de novo. Deus só pode conhecer aquilo que Ele decretou que existisse. Repita comigo. Deus só pode conhecer o que Ele decretou que existisse. Por que, pastor Adonis? Simples. Porque fora dos decretos de Deus não existe nada. Ou existe? Fora dos decretos de Deus não existe nada. Deus criou tudo a partir do nada, não é verdade? Então, tudo que existe, existe pelos decretos de Deus. Tudo que existe, existe pelos decretos de Deus, inclusive a minha, a sua, a nossa salvação. Aleluia. Então, irmão Heráclides, não tem assim como imaginar uma realidade histórica onde as criaturas vão tomar as suas próprias decisões e Deus só vai tomar conhecimento delas. Deus vai ser apenas notificado dessas decisões e a partir disso então Ele vai decidir decretar a salvação daquela pessoa. Não é assim. Por que não é assim? Porque se fosse assim, meu bem, a história seria independente de Deus. Se fosse assim, Deus não seria o Senhor da história, mas sim apenas tomaria conhecimento do que acontece na história. Apenas basearia suas decisões no fluxo da história, nas decisões humanas. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, que se for assim, então a história seria maior que Deus. A história seria autônoma, a história seria independente, a história seria Deus. E nós sabemos que não é. Amém? Diga assim comigo: Deus é Deus de tudo. Deus é Deus de tudo. Inclusive da história. Amém? Deus é Senhor de tudo, irmão Paulo, inclusive da história. Deus não precisou, jamais precisará da história de espiar no buraco da fechadura da história do tempo para ver se fulano, beltrano, ciclano, usando um suposto livre-arbítrio, um dia assim de repente ia quebrar o galho de Jesus e fazer um favor para Deus, aceitando-o como seu Salvador. Então a doutrina da eleição, baseada nessa suposta presença de Deus, nós afirmamos, não se sustenta por dois motivos. Quantos motivos? Dois. Número 1, é má interpretação de texto. É não conhecer o que as expressões como os que dantes conheceu, ou a expressão presciência, de fato representam a luz do todo das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Regra básica de interpretação, de hermenêutica. A Escritura explica a própria Escritura, ou seja, quando existe um trecho na Bíblia com uma determinada linguagem, palavra nebulosa, aparentemente contraditória, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir para outros textos onde aparece a mesma palavra, e à medida que nós formos identificando estes textos com uma simples chave bíblica, concordância bíblica,
eles irão esclarecendo, eles irão lançando luz sobre o texto que nós estávamos em dúvida. Ou você acha que Deus é bipolar, que Ele vai falar uma coisa em Efésios, através de Paulo, e de repente vai falar outra coisa através de Amós, outra coisa através de Moisés, lá em Gênesis, que nós lemos? Não, irmãos. Segundo, por que essa história de eleição baseada em presciência dos irmãos arminianos não se sustenta? É má teologia. Diga comigo, má teologia. Ah, professor, o senhor, pastor, professor, né? Ah, pastor, o senhor está pegando o pé dos irmãos. Não, irmão, não estou pegando o pé. Sabe por que é má teologia? É porque vai dar para o homem uma autonomia que escapa dos decretos de Deus. Se nós cremos que a eleição para a salvação, irmão Paulo, é baseada em pré-conhecimento, numa presciência, num Deus que espia no buraco da fechadura da história, quer dizer, ele tem que se sujeitar a isso para decretar, para decidir. Então o homem está com muita autoridade nessa conversa aí, né? Está com muito poder, né? Está escapando dos decretos de Deus. Então, irmãos, Deus só pode conhecer o que Ele determinou, Deus só pode conhecer o que Ele criou. Fora dos decretos de Deus não existe história. De fato, fora dos decretos de Deus não existe nada, né? Diga-se comigo, o que existe? Bem alto, o que existe? Existe porque Deus disse que existisse. Vou repetir, o que existe, existe porque Deus disse que existisse. E se Deus não dissesse, não existiria. Hebreus capítulo 11, verso 3, para ninguém dizer que eu estou pregando heresia. Hebreus 11, 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O que existe, existe porque Deus disse que existisse. Senão, não existiria. Isso significa que fora do decreto criativo de Deus não existe realidade. Amém? Então, tendo entendido esses aspectos preliminares da doutrina da eleição, querendo Deus, irmão Paulo, irmão Heráclides, irmãos e irmãs amados, nós vamos na próxima mensagem da série ver como o apóstolo Paulo vai tratar a doutrina bíblica da eleição incondicional. Próxima mensagem da série, eu vou fazer com os irmãos a análise, a exegese de Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos ao Senhor. Deus abençoe sua vida, você que recebeu essa mensagem até aqui. Depois você poderá novamente assisti-la no nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. E se você é aqui de Paranaguá, da região litoral do Paraná, venha um dia participar de uma celebração pessoalmente aqui conosco, recebendo uma palavra aqui do púlpito da restauração. Deus te abençoe.